Estamos aqui hoje para falar sobre o capítulo 9, 10 e 11 da carta de Paulo aos Romanos. Nós vemos que Paulo ele abre um parêntese entre o capítulo 8 e o capítulo 12. E no finalzinho do capítulo 8, ele vem tratando a respeito da confiança no Senhor, a ponto dele falar assim, olha, e é uma certeza que nada nos separará do amor de Deus. Agora, ele faz também uma declaração dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E no capítulo 12, irmãos, nós vamos ver que Paulo clama e roga aos irmãos que estejam preparados para viver essa confiança. Como? Restaurando relacionamentos. Mas com qual finalidade? Para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo, ele abre esse parêntese para tratar diretamente e falar a respeito da nação de Israel. Quem que era essa nação? Quem era esse povo? Aquele povo que recebeu a glória divina, recebeu a aliança de Deus, o povo que fazia a adoração no templo, a quem foi dada a concessão da lei, aquele que tinha as promessas do Senhor, deles vieram os patriarcas, e dos patriarcas a linhagem humana de Jesus Cristo. Logo após a saída do Egito, Deus faz uma aliança com Israel. E nós vamos ler sobre isso em Êxodo 19:5, que diz assim: Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Nós percebemos que essa proposta, ela não é unilateral. Havia um peso de responsabilidade, tanto para a nação de Israel quanto para o Senhor. Se me obedecerem, se vocês cumprirem a minha aliança, então vocês serão para mim o meu tesouro pessoal. Vocês serão para mim um reino sacerdotal. Vocês serão para mim uma nação santa. Agora, algo deu errado. Foi porque Deus falhou? Não. Então, Israel falhou? Sim. Vemos em todo o relato bíblico Deus tratando a infidelidade de Israel. Nós vamos ver relatos onde a terra foi assolada por fome, seca, guerras. Nações vizinhas viviam se levantando contra o povo de Israel. E nós vamos ver também que Deus chegou a permitir que nações estrangeiras levassem o povo de Israel cativo. E percebemos também, dentro desse relato de Paulo, que Deus ele tinha um plano de resgate para toda a humanidade, que vai muito além de Israel quanto nação. Já não era mais uma questão de etnia e nem de território geográfico, mas essa restauração, esse resgate, ele iria abraçar ou contemplar todos quantos viessem a aceitar a proposta do reino dos céus. Então nós percebemos o seguinte, queridos, que através de um homem, Deus então trouxe à existência toda uma nação, no caso a nação de Israel. Através de Abraão, então, Deus ele derrama sobre ele uma promessa, quando ele diz, em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra e muito mais, que Deus faria de Abraão uma grande nação, a nação de Israel. E nós vemos que essa linha de construção de uma nação, ela vem de uma forma natural, porque de Abraão nasceu Isaac, e de Isaac, Esaú e Jacó. Porém, Deus precisava de um para continuar essa trajetória ou essa continuidade da formação dessa promessa. E mesmo antes de Esaú e Jacó nascerem, Deus escolheu um, mesmo sem saber se o que eles fariam seria mal ou bom. Não seria por mérito ou por desmérito. Mas então por que Deus escolheu Jacó? Simplesmente por sua soberania. E no plano de alcançar todas as nações, nós lemos em João 1,11 sobre isso, que diz assim: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Isso quer dizer que esse plano maravilhoso nos alcançou, nós os gentios, todos aqueles que não eram judeus. E essa atitude maravilhosa e amorosa de Deus provocou ciúme na nação de Israel, que a princípio eram os legítimos
donos ou detentores dessa bênção. Porém, Paulo faz uma analogia fantástica quando ele diz que o Senhor Jesus, ele... É isso mesmo, né? Compara Jesus a uma oliveira Isso. cultivada. Então vamos lá. Paulo, ele faz uma analogia da oliveira cultivada. E ele diz o seguinte, que se os ramos naturais, eles não absorvem ou eles aproveitam da vida, da seiva, da raiz dessa oliveira, a Bíblia diz que eles seriam tirados, os ramos naturais seriam tirados, e aqueles que não eram considerados os ramos naturais, chamados até mesmo de oliveira brava, esses galhos ou ramos, eles seriam enxertados nessa oliveira, para que dela eles extraíssem então vida. Agora, o interessante é que ao enxertar esses ramos novos, Paulo, ele vem ressaltar algumas coisas. Os ramos não devem se gloriar porque não são eles que sustentam a raiz, mas a raiz que os sustentam. Então, nós percebemos o seguinte, que as atitudes de Israel não satisfizeram o Senhor na maioria da sua trajetória. Eles não confiaram e não depositaram a sua confiança nas promessas do Senhor. Mas isso nos alcança. E é algo para nós refletirmos e pensarmos. Hoje, nós, o Israel espiritual do Senhor, temos depositado a nossa confiança no Senhor? Caso contrário, querido, se a nossa confiança está depositada, como a palavra também diz, muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. E que assim seja a nossa verdade. Nós aqui então terminamos o capítulo 9, 10 e 11. Até breve.